Momento Amazônia, ao vivo de Rio Branco. Hoje eu estou recebendo aqui o coordenador do Mohan no Acre, Elson Dias, que está nos falando sobre a hanseníase. Como é que foi toda essa história aqui no Acre? E, Elson, você me falava agora no intervalo comercial de como é que era a captura dessas pessoas para levar para os leprosários, como eles chamavam, não é? Como é que era isso? A gente tem caso de pessoas, ex-pacientes que foram acometidos pela doença, que eles nos contam que teve um senhor, inclusive, o nome dele é Francisco, colégio, que inclusive é voluntário nosso, que na época, isso em 60, por aí assim, um médico foi buscar ele com cachorro. Ele, quando chegou, o médico, quando chegou lá na casa dele, ele correu para a mata para não ser preso e para deixar a família e para ser isolado. Ele entrou na mata e os médicos, junto com a guarda sanitária, entravam com os cachorros e laçavam mesmo e levavam esses pacientes para dentro dos hospitais colônia, até porque ele não tinha aquele medo de chegar próximo. Até os próprios médicos da época tinham medo de chegar próximo, né? Consultava muitas vezes de longe o paciente, não ficava nem próximo e levavam dessa maneira capturados. Eram pessoas que eram caçadas como verdadeiros animais e levados para esses antigos leprosários. É uma situação realmente muito difícil, não é, Elson? Agora, você falou no primeiro bloco sobre a indenização que o governo paga, não é, para essas pessoas que foram levadas pelo isolamento compulsório e tiradas das suas famílias. Isso seria um reconhecimento do governo de que eles erraram ao tomar essa atitude? Com certeza, né? O governo federal reconheceu que foi um erro separar as pessoas que tinham a doença. Eles acharam melhor separar essas pessoas do que procurar a cura. Então, como o governo errou por ter feito isso, ter separado milhares de pessoas, hoje tem aproximadamente 10 mil pessoas recebendo indenização no Brasil. No Acre já quase uns 600 pessoas já recebem essa indenização. O movimento lutou por esse reconhecimento, de ser separado essas pessoas da sociedade, da sua família, e ter levado eles para as colônias, e lá não tiveram as devidas cuidados, que muitos deles saíram com sequelas. Hoje a gente vê as pessoas no meio da sociedade, a maioria deles sequeladas, pessoas que foram isoladas. Então o governo isolou não pelo um cuidado para que eles tivessem, não tivessem que ficar com sequelas, mas sim para se livrar, né? Segundo eles, para a sociedade ficar livre, né? Tratar essas pessoas à margem da sociedade. Então o governo errou e reconheceu. E hoje a gente busca por esse, como o governo reconheceu que foi um erro separar os pais, foi um erro separar os filhos também, que os filhos também foram separados dos pais. Muitos que nasceram dentro das colônias, porque lá eles formavam famílias. Você tem uma ideia, as pessoas estavam casadas fora, iam para dentro das colônias e tinham que formar outra família lá porque não podiam mais sair. E aí esses filhos que nasciam lá eram separados, né? O governo mandava retirar todos os filhos de lá. E também tinha esses que ficavam em casa, né, sendo separados, ficavam sofrendo com a mãe, ou muitos deles iam para casa de parentes. Então a gente agora também busca que o governo federal também reconheça esse erro, que é uma luta desde 2010 também pela indenização para os filhos que foram separados. Agora, Elson, as pessoas, muita gente ficou lá nesses locais 30, 40, 50 anos. Em que momento que essa concepção da hanseníase ela mudou e essas pessoas puderam sair dessas colônias? Em 81, foi aí quando surgiu o movimento de reintegração, que chamava Movimento de Reintegração do Hanseniano. Depois aí mudou porque o movimento estava criando tipo uma identidade para as pessoas. O movimento de reintegração do Hanseniano estava chamando que ele era Hanseniano. A gente tem que chamar ele de José, de Maria, pelo nome mesmo. Então aí surgiu o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, que foi em 81 por Francisco Vieira Nunes, o Bacurau, que aí começou a retirar essas pessoas da colônia. Começaram a ter um trabalho de conscientização junto à sociedade. Você tem uma ideia? Quando surgiu o Mohan, a gente tem histórico disso nos nossos arquivos, em fotos, as pessoas fechavam a porta dos comércios quando ia passando uma pessoa com hanseníase. O movimento fez a primeira mobilização em 81, quando surgiu o movimento, e em algumas galerias aqui em Rio Branco, eles fechavam a porta para não chegar próximo das pessoas com a doença. E aí a gente o movimento nessa época começou a sua mobilização, reintegrando essas pessoas nas sociedades, porque muitos deles ficavam com medo de sofrer.
represárias ou ser discriminados, né? E a questão psicológica dessas pessoas era complicada, e o movimento começou a trabalhar nesse trabalho de reintegração, e aí foi quando as pessoas foram saindo das colônias, aí surgiu as vilas próximas, que inclusive aqui próximo a Souza Araújo nós temos 2 vilas, que é a Alves Sampaio e Santa Cecília, onde foi formada por pacientes. Eles disseram, chega, vamos sair daqui, foram desocupando as colônias. Nessa época já existia o movimento, aí foram surgindo. Hoje já é bairro, já é formado, tem muita gente morando, mas antes foram as comunidades que foi formada por próprio paciente. Eles foram desmatando e foram ocupando lá, e hoje tem bastante pessoas, e o movimento tem lutado bastante. Até hoje, né? Porque hoje ainda existe, ainda por parte da sociedade, bastante preconceito ainda, né? Porque hoje as pessoas não têm medo da hanseníase, algumas pessoas na sociedade, mas sim das sequelas que a hanseníase deixou nas pessoas, né? E aí esse é o nosso trabalho do movimento, de levar essa informação que a hanseníase não transmite assim num simples contato, eventual contato, não. A pessoa precisa ser um contato bem íntimo e prolongado, conviver bastante com a pessoa e que não esteja em tratamento. Essas pessoas que ficaram com sequelas da hanseníase, que a gente tem bastante, principalmente para esse nosso município do Amazonas, a gente esteve visitando agora no Nepé e em Vira, muita gente sequelada, mas são pessoas que já estão de alta, não transmite mais. Então esse é o nosso trabalho, levar essa informação para a sociedade. Falando aí no Amazonas, que você mencionou agora, tem também casos de nomes de leprosos no RG, não é isso? Causa também um constrangimento para essas pessoas? Com certeza, né? Essas pessoas sofrem bastante. Eu estive visitando ele no Nepé e fazendo um cadastro, porque nós também estamos tentando reconhecer, porque hoje a indenização do governo federal, que para os que foram isolados, só beneficia quem esteve nas colônias, nos hospitais colônias. Mas deixou um grupo de pessoas que moram inclusive nos municípios isolados do Amazonas, que foram isolados nos seringais, que foram isolados lá nas suas próprias residências, sobre cuidados do governo, que não estão na indenização. Então nós estamos fazendo essa busca desses casos. E visitando ele no Nepé, a gente fazendo um cadastro de alguns pacientes, encontramos esses casos no RG das pessoas, no CPF, em vez de ter o nome da pessoa ou sem digital, como é o caso, se está sem digital, colocaram lá hansenianos, colocaram pessoa com lepra, entendeu? Hanseníase, e as pessoas muitas vezes chegam, teve um senhor que chorou para a gente, o nome dele até é Deusimar, mora em Irunepé, falando que uma vez chorou no banco porque a pessoa, quando viu o CPF dela, passou para outra atendente, porque estava já bem claro lá que ele tinha hanseníase sem ter. Ok, Elson, obrigada pela participação nesse bloco. Nós vamos para mais um breve intervalo e nós voltamos em instantes.